Eu vou primeiro falar sobre a topologia de C, alguns resultados, tá? E depois eu vou falar sobre funções contínuas em C também, tá? E... Opa, quebrou minha canetinha. E depois eu vou falar aqui um pouco sobre continuidade uniforme, tá? Que é um conteúdo que fica mais simples, que é um conteúdo importante que para a gente entender melhor séries de potências, tá? Para falar sobre séries de potências, a gente não precisa falar sobre continuidade uniforme, mas tem uma propriedade das séries de potências que está envolvida com a continuidade uniforme que eu quero destacar para vocês, e por isso eu vou falar agora também sobre continuidade uniforme na aula de hoje, certo? Bom, então, de novo, né? Quando a gente fala sobre funções complexas, ou de uma maneira mais geral, funções holomorfas ou analíticas, do jeito que a gente vai definir, é muito importante que a gente precise entender onde que essas funções elas estão definidas e quais as propriedades que esses conjuntos têm, tá? Então, a norma de um número complexo, a gente relembra que é simplesmente a norma de um ponto ou vetor do R2, tá? Então, se o número complexo tem essa forma, z igual a x mais y, onde x e y são números reais, ou seja, aqui é a parte real de x, aqui é a parte imaginária de x, de z, desculpa, aqui é a parte real de z, aqui é a parte imaginária de z, você tem o comprimento do vetor z, que é dado pelo seu valor absoluto ou norma, tá? E essa norma, ela coincide com a mesma norma de um ponto ou vetor do R2. Então, a topologia induzida nos números complexos é igual à mesma topologia do R2, tá? Então, aqui a gente só vai colocar, eu só vou introduzir alguma notação e relembrar alguns conceitos, tá? Então, se você pega um ponto Z0, né, e R maior do que zero, então o disco aberto, eu vou chamar de disco aberto porque é um disco mesmo, né, não é uma bola, né, em R3 em geral seria uma bola, mas como a gente está no plano, então você tem um disco, tá? O disco aberto de centro Z0 e raio R, e o disco de centro R e raio Z0 vai ser definido por esse conjunto, né? O conjunto dos pontos cuja distância ao ponto Z0 seja menor do que R, né? Então, como a gente já tem a noção geométrica de norma ou valor absoluto, né? Se a norma se z menos z0 for menor do que r, então isso quer dizer que a distância ao ponto z0 vai ser no máximo r, né? Então, por exemplo, esse aqui é o seu ponto z0, aqui você tem o seu disco aberto, tá? De centro z0 e raio r. Então, de uma maneira análoga, você tem o disco fechado, que eu vou indicar por essa notação, tá? Vai ser o conjunto dos pontos que distam no máximo R de um ponto Z, tá? E os pontos do bordo eu vou chamar do círculo de raio R e centro Z0, tá? Então, vai ser o conjunto dos pontos, então, que é a distância de Z menos Z0 é exatamente igual a R, tá? Então, isso aqui é o círculo, né? Não é o conjunto dos pontos que estão aqui em branco, não é os que estão dentro, é os que distam exatamente R de um determinado ponto Z0, tá? Então, você tem que o disco fechado aqui, claramente, né, vai ser o disco fechado de centro Z0 e raio R, claramente vai ser a união disjunta do disco aberto, centro Z0 e raio R, unido o círculo de centro Z0 e raio R, tá? Então, um conjunto importante que eu vou usar uma notação específica vai ser o disco centrado na origem raio 1. Eu vou chamar com esse D fresco daqui, porque ele aparece em várias aplicações, principalmente quando a gente vai falar de aplicações conformes, tá? É um disco muito importante e eu vou usar essa notação que alguns livros usam também, tá?
Então, aqui também relembrando alguns conceitos básicos de topologia, tá? Se você tem um subconjunto qualquer do plano, né? Então, a gente diz que que um determinado ponto Z0 é um ponto interior de S, se existe um disco centrado em Z0 e raio R que esteja contido em S, tá? Então, se aqui você tem um conjunto S qualquer do plano complexo, então, por exemplo, esse ponto daqui vai estar no interior porque você consegue uma bola pequenininha que esteja totalmente contida dentro desse conjunto, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que, por exemplo, o disco de centro Z0 e raio R é dito uma vizinhança do ponto, tá? Mas, geralmente, qualquer aberto que esteja contido em S também vai ser dito uma vizinhança do ponto Z0, certo? O interior de S é o conjunto de todos os seus pontos interiores, e a gente vai dizer que um conjunto é aberto se qualquer ponto de S é um ponto interior, ou seja, que para todo ponto de S você consegue encontrar um disco aberto que esteja contido em S. Exemplos básicos de conjuntos abertos, você tem aqui o disco centrado em Z0 e raio R, tá? Qualquer disco aberto, tá? Você tem, por exemplo, o hemisfério semiplano superior ou semiplano inferior, tá? Se você define esse conjunto como sendo Z, pertencente a C, tal que a imagem de Z seja maior do que zero, você obtém esse semiplano daqui inferior, superior, por exemplo, esse cara também é um conjunto aberto, tá? E, enfim, tem muitos outros exemplos de conjuntos abertos no plano que eu imagino que vocês já estejam familiarizados, tá? Não vou ficar dando muitos exemplos, não. Então, um conjunto é dito fechado quando seu complementar é aberto no plano, tá? E um ponto Z pertencente a C é dito um ponto de acumulação do conjunto S, se existe uma sequência de números complexos que estão em S, tá? Tal que todos os pontos, tal que Zn seja diferente de Z, ou seja, não vale você pegar a sequência constante para ser ponto de acumulação, tá? Tal que o limite de Zn, quando n tende ao infinito, seja o Z, tá? Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, um disco aberto e pega qualquer ponto aqui sobre o bordo, tá? Então, por exemplo, esse ponto daqui vai ser um ponto de acumulação de dois conjuntos aqui, por exemplo, tanto do complementar do disco aberto quanto do disco aberto, porque veja que a gente pode se aproximar desse ponto através de uma sequência de pontos que estejam dentro do disco e através de uma sequência de pontos também que estejam fora do disco, tá? Então, um ponto sobre a fronteira, daqui a pouco, acho que não falei ainda, que a fronteira, você vai ser um ponto de acumulação tanto do conjunto S quanto do complementar de S, tá certo? Então, um exercício que eu vou deixar, um exercício básico, que você consegue mostrar, é que um conjunto vai ser fechado quando ele contém todos os seus pontos de acumulação. Percebe que a gente definiu um conjunto fechado, aqui a definição, tá? Quando o seu complementar é aberto. Agora, eu quero que você mostre que um conjunto é fechado, ou seja, o complementar desse conjunto é aberto se somente se todos os pontos de acumulação têm que pertencer ao próprio conjunto, tá? Então, por exemplo, o conjunto um disco fechado vai ser um conjunto fechado porque ele contém todos os seus pontos de acumulação, tá? Ok? Por exemplo. Então, o bordo de S, que a gente vai denotar por essa anotação daqui, é igual ao seu fecho menos o seu interior, tá? Então, por exemplo, o bordo de um disco aberto, por exemplo, ou de um disco fechado, tanto faz. Eu estou falando aqui muito do disco, porque é o disco o disco de centro Z0 e raio R é um dos conjuntos que a gente vai mais usar, tá? Então, por isso que eu fico falando o tempo todo aqui no disco. Então, o bordo do disco é o círculo, tá? O círculo de centro R e raio Z0.
por enquanto. De novo, aqui são apenas afirmações, os detalhes, para vocês verificarem se de fato isso vai ser verdadeiro, é um exercício usando as definições anteriores que a gente está dando, tá? Então, um conjunto S é limitado quando ele esteja contido em uma determinada bola, tá? Em uma determinada bola de centro zero e raio M. Isso é equivalente a dizer que a norma de Z seja menor do que M, tá? Ou seja, S está contida em um grande disco centrado na origem raio M. Então, o conjunto vai ser limitado, por exemplo, esse conjunto aqui é limitado quando ele esteja contido em um grande disco centrado na origem, tá? Por exemplo, o disco de centro zero e raio M. Então, se um conjunto é limitado, em geral, a gente pode definir o que é o diâmetro desse conjunto, que é o supremo, ou seja, o limite superior de Z menos W, onde Z e W pertencem ao seu conjunto, tá? É claro que a gente não pode falar do máximo, porque, em geral, pode ser que esse máximo não exista. Se o conjunto for fechado, esse sup, de fato, é atingido pelo máximo, mas, em geral, em um conjunto aberto, por exemplo, a gente não pode falar o diâmetro, por exemplo, de um disco, seria 2 vezes o raio, mas esse diâmetro ele não vai ser atingido por pontos que estão no disco, né? Mas o sup sempre vai existir, porque esse conjunto daqui é um conjunto que é limitado. Todo conjunto limitado de números reais, superiormente vai existir o sup, né? Claro, aqui também vai existir o ínfimo, porque isso daqui vai ser sempre maior ou igual do que zero, tá? Então, como esse sup daqui sempre existe, a gente escolhe o diâmetro de S como sendo o supremo desse conjunto daqui, de Z menos W, onde Z e W pertencem a S, tá? Isso vale para conjuntos limitados, certo? Uma coisa que o conjunto, quando não é limitado, em geral, a gente não pode definir esse sup, né? Então, às vezes, tem autores que dizem que o diâmetro desse conjunto é infinito, mas isso não tem muita aplicação, não, tá? Então, vamos definir o diâmetro apenas para o conjunto, quando o conjunto é limitado, certo? Então, a gente vai relembrar agora a importante noção de compacidade. Então, o conjunto S do plano é dito compacto, eu vou usar logo essa definição, tá? Se ele é fechado e limitado. Uma outra definição de compacto que alguns autores usam para alguns contextos mais gerais, que não são em dimensão finita, é a definição que um determinado conjunto é compacto se qualquer cobertura aberta desse conjunto, tá? Ou seja, se qualquer ponto desse conjunto esteja contido em um determinado aberto dessa cobertura, você pode extrair uma subcobertura finita, ou seja, você escolhe um número finito desse conjunto dessa cobertura, tal que S ainda esteja contido nessa subcobertura finita, tá? Mas no RN, essas duas definições elas são análogas. Então, como essas duas definições elas são análogas, eu vou utilizar a mais simples, tá? Que diz que um conjunto é compacto se ele é fechado e limitado, tá? Então, um resultado útil que em geral também é vista em um curso de análise no RN é que um conjunto é compacto se somente se ele é sequencialmente compacto, tá? De novo, em geral, existem espaços topológicos mais gerais e o conjunto seja que essa propriedade daqui não seja verdadeira, tá? Então, mas no caso do RN, por exemplo, seja qualquer a dimensão que você vai estar lidando, esse resultado sempre vai ser verdadeiro, né? Em caso de espaços vetoriais que tenham dimensão finita, e, portanto, a gente sabe que qualquer espaço vetorial de dimensão finita é isométrico ao RN, né? A gente sabe isso em um curso de álgebra linear, por exemplo, tá?
Então, como a gente tem que o conjunto dos números complexos é isométrico ao R2, então isso continua sendo verdadeiro, tá? Então, o conjunto é compacto se somente se toda sequência tem uma subsequência que converge a um ponto em S, tá? Então, essa aqui é a definição também que você pode usar para um conjunto compacto, e ela é útil em alguns resultados, tá? Para provar alguns resultados. Então, aqui tem essa definição mais geral de conjuntos compactos. Aqui eu estou definindo o que é uma cobertura aberta. Uma cobertura aberta de um conjunto S é uma família de conjuntos abertos U-alfa. Essa família, de novo, ela não precisa ser enumerável, ou seja, esses índices alfas daqui não são necessariamente indexados a um conjunto enumerável, tá? Tal que S esteja contido nessa união aqui desses U-alfa, tá? Então, assim como no caso real, nós temos a seguinte equivalência na formulação de compacidade, tá? Então, do jeito que a gente definiu, veja que a gente definiu um conjunto compacto que é fechado e limitado, você consegue provar que um conjunto é compacto se somente se toda a cobertura aberta aqui no caso de S, perdão, tem uma subcobertura finita. É se somente se. Então, tanto faz você usar essa definição ou a outra, no caso de análise na RM. Aí, eu começo adotando a outra porque é que a gente vai mais usar e é mais útil, assim, tá? Para a maioria dos resultados. E é mais simples de entender também, né? Do ponto de vista de você imaginar quais são os conjuntos que são compactos e quais não são, né? Essa daqui é muito abstrata, né? Mas, de novo, também é muito importante em espaços mais gerais, tá? Que não tem necessariamente uma dimensão finita, certo? Uma outra propriedade importante que a gente vai usar quando a gente for falar sobre o teorema de Cauchy, o teorema de Cauchy-Gaussat, é essa propriedade daqui, que ele diz que toda sequência de conjuntos compactos encaixados, tá? Então, se você toma aqui um conjunto S1, que esteja contido em S2, que esteja contido em Sn, e esses conjuntos compactos, tá? Eles estão um ficando dentro do outro. E o diâmetro desses conjuntos está indo para zero, ou seja, esses conjuntos de fato eles estão ficando cada vez menores, então existe um único ponto W, tá? Esse resultado é importante, tá? Então, que W pertence a cada um desses conjuntos, tá? A prova não é difícil, vocês podem provar tanto diretamente quanto por indução, quanto por contradição, e, de novo, é um exercício relembrado do que vocês já viram. Imagino que em algum determinado momento vocês já devem ter visto esse resultado, ou no caso real, ou no caso de análise no RN, e a prova é análoga aqui, tanto num caso quanto no outro, tá? Agora, aqui, eu vou lembrar a definição de um conjunto conexo, tá? Então, eu só vou dar a definição de um conjunto conexo, no caso, quando esse conjunto conexo é aberto, tá? Por que eu só vou dar quando o conjunto é aberto? Porque eu só vou utilizar nesse contexto, tá? Não quero dar um curso de topologia, minha intenção é usar a topologia como uma ferramenta para provar os resultados de analiticidade, tá? Então, você pode ver também uma definição um pouco mais geral sobre conjuntos que são conexos. Basta que você tome, nessa definição aqui que eu estou usando, conjuntos que sejam abertos relativos no seu conjunto. Não é muito difícil de entender, mas fica um pouco mais técnico, tá? Mas, enfim, eu só vou usar, no caso que o conjunto seja aberto, fechado, então eu já vou usar essa definição daqui, tá? Então, um conjunto aberto S é dito conexo, se é impossível encontrarmos dois abertos disjuntos e não vazios, S1 e S2, tal que S possa ser escrito como a decomposição de S1 unido a S2. Então, aqui de novo eu vou sublinhar quando é impossível encontrarmos dois abertos disjuntos e não vazios, tá? Então,
Um conjunto aberto e conexo em C, no plano, tá? É muito frequente a gente usar, no contexto de análise complexa, chamar esse conjunto de uma região, tá? Alguns autores também chamam o domínio também. Então, quando vocês verem em algum livro ou algum paper que estejam lendo e tem a ver com análise complexa, falou, uma região ou domínio, então é um aberto e é conexo, tá? Você pode pensar um conjunto que seja conexo como um conjunto que tenha apenas uma parte, tá? Simplificando é assim. Por que que você pode pensar isso? Basicamente, eu vou por conta de um resultado que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, de forma análoga, a gente diz que um conjunto F fechado, tá? Tem um conjunto F fechado. Isso aqui de baixo, tá? Fechado é conexo, se é impossível escrever F como uma união de dois fechados disjuntos e não vazios, tá bom? Então, existe de novo, existe a noção de um conexo que não seja necessariamente um conjunto aberto ou fechado. A gente sabe que, dado um conjunto do plano, esse conjunto pode ser que não seja nem aberto e nem fechado, então você vai ter que, nesse caso, definir o que é um aberto relativo desse conjunto, um aberto relativo de S, e aí esse conjunto mais geral vai ser um conjunto aberto, se é impossível escrever S como uma união de dois conjuntos abertos relativos disjuntos e não vazios, tá? Quando é possível, então, nesse caso, a gente disse que o conjunto não é conexo, tá? Então, por exemplo, na reta é fácil a gente ver conjuntos que não sejam conexos, tá? Então, por exemplo, R menos a origem é um conjunto desconexo. Por que esse conjunto é desconexo? Porque você consegue escrever, esse cara é um conjunto aberto, né? E você consegue escrever ele como sendo a união desses dois abertos de aqui. Tá? Então, por conta disso, esse cara daqui não é conexo. E só um exemplo básico, né? Bom, no plano, para você ver que um determinado conjunto seja conexo ou não, você pode usar esse outro resultado daqui, tá? Então, eu coloquei aqui como exercício, que eu acho que até que eu coloquei na lista, que ele diz assim, que um conjunto aberto S é conexo se somente se quaisquer dois pontos em S podem ser unidos por uma curva em S inteiramente contida em S, tá? Por uma curva, apaga isso aqui em S. Por uma curva inteiramente contida em S. Essa propriedade daqui, de quaisquer dois pontos de um conjunto podem ser unidos por uma curva que esteja contida nesse conjunto, essa propriedade daqui, tá? Só essa parte daqui, a gente, em geral, fala que um conjunto, quando tem essa propriedade, é conexo por caminhos, tá? Conexo por caminhos. Mas, geralmente, no plano, você consegue provar que você consegue, se um conjunto aberto S é conexo, você pode ligá-los por uma poligonal, tá? Então, se você tem um determinado conjunto do plano que é aberto, então, você pode usar aqui, por exemplo, dado dois pontos quaisquer, vocês podem ligá-los por uma poligonal. Uma poligonal vai ser simplesmente uma curva que é uma união finita de segmentos de reta. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma união desses segmentos de reta daqui, que eu peguei dois pontos quaisquer. Tá? Então, nesse caso daqui, a gente tem que esse conjunto vai ser conexo por caminhos. Mais especificamente, vai ser exatamente, tá? Então, se o conjunto é conexo por caminhos, você consegue provar que, em geral, isso vale sempre, tá? Se o conjunto é conexo por caminhos, você consegue provar que ele é conexo, tá? Mas a volta nem sempre vai ser verdadeira, tá? Então, a ida, isso aqui